Então, dando continuidade ao nosso módulo 7, falaremos sobre a história da carne e dos produtos carnes. Bom, os humanos, ao longo da sua evolução, adaptaram-se a uma dieta onívora, e isso é facilmente comprovado por conta do nosso formato de dentes, da especialização e também da estrutura do nosso sistema digestivo, intestino, e isso também veio facilitado quando, com a domesticação, nós passamos a ter uma fonte regular, previsível, né, de uma proteína animal, de uma carne, né, confiável, a partir de alguns animais, né? Só que essa domesticação, ela diminuiu um pouco a variedade, né, de oferta de carne por conta daquilo que a gente já viu, das características de domesticação de alguns animais, a facilidade de domesticar alguns e alguns que até hoje não foram domesticados. Então nós temos aí hoje um número mais reduzido de espécies, a princípio gado, suíno, aves, peixes, né? Peixes temos uma gama mais variada aí, as aves restringe-se a frango, galinha, gansos, patos, temos os perus aqui, originário da América do Norte, mas vem ganhando espaço aí alguns outros animais, como alguns répteis, entre eles o crocodilo e o jacaré, alguns outros peixes que não são nativos, alguns invertebrados, tipo caramujo, escargot, né? Hoje há um interesse, sim, tanto por conta da procura, o homem, depois do crescimento populacional, etc., praticamente extinguiu alguns animais, e a caça deixou de ser, ter aquela simbologia que a caça sempre teve, nós vamos falar um pouquinho disso, né? E aí hoje se tenta ofertar ao mercado carnes com o apelo da caça, como é o antílope, o bisão americano, até mesmo a avestruz. Animais esses que são criados, se não em cativeiro, mas em grandes extensões de terra, então praticamente é uma criação meio híbrida, e não dá para dizer que esses animais são 100% domesticados, e sim em processo de domesticação. Predominam hoje bovinos, suínos, considerados carne vermelha, e as aves consideradas de carne branca. Importante é destacar que o consumo dessas carnes, historicamente e principalmente hoje em dia, ela é meio que regionalizado. Então, no Extremo Oriente, na China, na Índia, Vietnã, Indonésia, Coreias, o suíno é mais consumido. Na América do Norte, América do Sul, bovino, aves. O suíno também ganha alguma coisa. África, Europa, a gente tem também uma importância muito grande dos suínos. As ovelhas são mais importantes ali para o Oriente Próximo, de onde vieram, né? Então, é importante destacar aí na história da carne, na história da humanidade, é que na Idade Antiga, isto é, no período que vai de 4000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, nós vemos que ele é um período em que a civilização se encontrava, a civilização ocidental, a civilização hoje que a gente tem mais, é lógico que haviam civilizações na África, haviam civilizações na China, mas a documentação da alimentação dessas regiões é mais rara. Então, o que nós temos bem documentado, a história da antiguidade, é essa história euroasiática, né? Então, na Grécia Antiga, no Império Romano, essa civilização, e aí são duas regiões que pertencem à região mediterrânea, né? Essas civilizações, a romana e a grega antiga,
eram civilizações dos cereais, dos alimentos preparados à base de cereais. E se destaca aí o mazá, que era um preparado feito à base de cevada torrada, misturada com algum líquido, poderia ser azeite, poderia ser leite, e era preparado um bolo chamado bolo de mazá, que é mais ou menos recriado aqui nessas duas figuras aqui no preparo, aqui já os bolos, né? E é interessante que Homero, poeta grego, escreve que os homens daquela época, né, quer dizer, a humanidade daquela época, era feita de comedores de pão. Não bem o pão que a gente vê hoje, esses pães volumosos como nós vimos, não, mas sim pães mais chatos, mas principalmente por conta de mistura de cereais, numa espécie de mingau, como é o caso aqui do mazá. Há um relato bem pitoresco, é que havia, onde é o Iraque, o Irã, o Império Persa, que rivalizava com as cidades-estados da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Então, o Império Persa, também chamado de Império Aquimênide, esse Império Persa tenta conquistar Esparta e é derrotado numa das suas investidas. E o Império Persa se caracterizava pelo luxo, pela fartura, por uma certa pompa, uma certa ostentação. E logo Esparta, que é sinônimo, né, da vida regrada, da alimentação frugal, né? E Esparta, a alimentação de Esparta era ainda mais restrita do que a alimentação ateniense. Então Esparta era uma alimentação extremamente monótona. Bom, esse general espartano, então, tendo derrotado o exército persa, o exército aquimênide, pretendendo dar uma lição tanto aos seus comandados quanto aos derrotados, pede para que os cozinheiros ali do exército persa preparem um banquete à moda persa e pede que os seus cozinheiros preparem uma refeição à moda grega, à moda espartana. Bom, os persas, então, tentando impressionar, ainda fazem um banquete ainda mais luxuoso, mais dentro das suas características. Pois bem, então é servido o banquete persa, cheio de luxo, de pompa, com prata, com ouro e alimentos extremamente bem elaborados. E o general espartano chega e diz: vejam só, um povo com tanta fartura, com tanta riqueza, tenta conquistar logo nós que temos um banquete como esse, conquistar um povo que vive com tão pouco, né? Então ele demonstra, né, por que o Império Persa quis conquistar uma cidade em que o que tinha para oferecer eram essas bolas de mazá, um pouco de queijo, de azeitona e azeite, né? Então essa é um pouco da história aí antiga. Bom, na antiguidade, né, esse período aí que varia de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois, a carne era muito ligada ao sacrifício, ou então à caça. Isso por quê? Porque era dado muito valor aos animais por conta dos seus produtos secundários: leite, pelos, lã, couro e até mesmo o estrume como fertilizante, né? Então, e mesmo assim, quando esses animais eram abatidos, era sempre ligado a uma cerimônia sacrificial, né? Seja o porco, seja a ovelha, seja o bovino. Aqui nós vemos algumas cabras nessas ilustrações, né? Então, durante toda a antiguidade, principalmente na região mediterrânea, que é onde a gente tem os relatos escritos, históricos, que nos chegaram até os tempos modernos, né?
isso estava muito ligado. Esses animais só eram consumidos, como eu falei no módulo anterior, ou quando tinha algum problema no nascimento, ou quando alguma doença que não era, obviamente, alguma doença infecciosa, né? Então esses animais eram abatidos. Mas sempre que eram abatidos, eram em cerimônias de sacrifício, onde eram então venerados algumas divindades. E aí nós vamos ver que, por exemplo, na Grécia Antiga, era um povo politeísta, né? Tinham vários, a mitologia grega está aí para nos exemplificar a quantidade de deuses e semideuses que haviam naquela época. É somente na Roma Antiga que vai haver uma certa separação do abate, do consumo de animais, dessa esfera sacrificial. E esse sacrifício implicava sempre no quê? Na entrega aos deuses de parte dos animais. Então, a partir do momento que os tempos chegam na Roma Antiga, os romanos já começam a entregar para os deuses partes menos nobres dos animais, mas entregar ossos, pelagens, miúdos, né? E essa partilha, então, essa parte dos animais que cabia aos homens, isso era promovido um banquete. Então vejam que a carne não era a refeição do dia a dia. A carne era ligada, a refeição do dia a dia, se ela fosse caçada, né? Se provinha de uma caça, mas mesmo a caça tinha que passar por processos sacrificiais. Na Roma Antiga, nós vamos ver que há locais especializados no abate e no preparo da carne, tanto da carne da caça quanto da carne desses animais domésticos, quando precisavam ser abatidos, né? Então, o banquete tinha uma função social, uma função política, de angariar afiliados, simpatizantes, né? Então, enquanto na Roma Antiga, na Grécia Antiga, o consumo de carne, mas principalmente na Roma, né, começa a se desvincular da prática do sacrifício, com o avanço do cristianismo, o cristianismo meio que coibia esse sacrifício animal. E o cristianismo surge com um outro sistema sacrificial. Os elementos do cristianismo relacionados ao sacrifício eram o pão e o vinho. Então, o pão e o vinho aparecem como elementos litúrgicos em substituição ao sistema sacrificial da carne. E essa tendência avança pela Idade Média, que já é o período então de 476, século V, até 1453, o século XV. E aí, na Idade Média, vamos dizer assim, o sistema feudal que surge com a Idade Média, isto é, pequenas aglomerações, normalmente ao redor de um castelo. O senhor desse castelo é alguém que tem um certo poder sobre a vizinhança, principalmente por conta de que ele detém armas, detém um exército, e aí ele cede as suas áreas aos camponeses. E aí é interessante porque os citatinos vivem dentro da fortaleza, dentro da região cercada, né, desse feudo, e os camponeses vivem fora. Então os camponeses vivem desprotegidos e o castelo vive protegido. E os camponeses é que produzem o alimento. Produzem como? Por direito, por permissão dado pelo dono da terra. E como que ele pagava isso? Pagava com uma espécie de dízimo, dando o seu melhor cereal, dando o seu melhor animal, né? Só que aí, dentro das fortalezas, no sistema feudal, começam a surgir os ofícios da alimentação.
começam a surgir os taberneiros, né, os donos das tabernas, que ofereciam uma refeição simples, geralmente pão, queijo, vinho ou um pedaço de carne assada. Os forneiros, que eram aqueles especializados em assar os pães. Os moleiros, que eram quem faziam a moagem dos cereais. Surgem, enfim, os padeiros, mas começam a surgir também os açougues e os produtos de charcutaria, né? Profissionais esses chamados, digamos, de porcatores, salatere, salaroli ou lardaroli, né? Lard vem de gordura. Então, em 1250, na cidade italiana de Bolonha, surgem os primeiros estatutos da arte dei salaroli, quer dizer, a arte de salgar. Então, esses produtos de charcutaria antigo certamente eram pedaços de carne assadas, defumadas, salgadas, né? Mas começam a surgir também os produtos oriundos os chamados embutidos. Inclusive diz que foram os etruscos, né? Os antigos moradores anteriores ali do norte da África e do Oriente Médio, que teriam produzido os primeiros alimentos, os primeiros produtos de charcutaria, embutindo, né, daí que vem o nome de embutidos, pedaços de carne e gordura temperadas dentro das próprias tripas dos animais, de bexigas, de intestino delgado de suínos, de bexigas bovinas, bexigas suínas. Então surgem daí os produtos de charcutaria, né? Mas o que é interessante é que nessa época aí, as comidas e bebidas, elas, quando criam esses ofícios, não só dos produtos de carne, mas também dos produtos de panificação, os produtos de queijaria, começam a surgir o controle, sejam de magistrados, de sacerdotes ou dos mais poderosos, que nesse tratado de Bolonha, aqui em 1250, diz que as comidas deveriam ser dignas de entrar no corpo humano, nem infectas, nem mal cheirosas. Então, há uma preocupação já na qualidade e em oferecer produtos com um mínimo, né, de higiene para aquela época, obviamente, né? E nessa época aí, o consumo de carne trata-se claramente de um processo de diferenciação social. Só quem tinha recurso suficiente, poder suficiente, é que promovia a caça. Então, a caça começou a ter regiões específicas, separadas, terrenos separados para a caça. A questão é que quando se aproxima o final da Idade Média, essas regiões vão ficando cada vez mais raras, principalmente no continente europeu, por conta do crescimento populacional. Cabe aqui lembrar o seguinte, que na Antiguidade e nos períodos que antecedem a Idade Antiga, né, a alimentação do ser humano era extremamente completa, extremamente diversificada. Mas é na Idade Média, principalmente no final da Idade Média, os últimos 2, 3 séculos aí da Idade Média, século XV, XIV, XIII, que começam a surgir alguns problemas oriundos da fome. Sabe que em 1348 houve a grande peste negra, né, que abateu aí alguns dizem que entre 20 milhões até 50 milhões de pessoas dentro do continente europeu, né, provocado por má condições higiênicas. Então, no final da Idade Média, períodos de fome começam a ser cada vez mais frequentes, ao ponto que a gente temos notícia, registros de que a cada 4, 5 anos havia um ano de grande fome na Europa. E isso se traduziu por uma diminuição da altura das pessoas, de peso e da mortalidade, principalmente infantil, né? Posteriormente, com a Revolução Industrial, e aí vamos dizer com a Idade Moderna, né, alterou profundamente
modos de produção, e a produção de alimentos e criação de animais aí se tornou altamente sofisticada, como nós vemos hoje. Na década de 1960, a chamada Revolução Verde, nomenclatura que eu não concordo, porque a revolução se diz algo abrupto, e aqui foi algo que surge praticamente por conta do uso intenso de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, mas a produção global de alimentos ela cresceu 5 vezes de 1960 para cá. Então, isso aponta o quão sofisticada se tornou a produção, principalmente de carne. Então, nesse mapa do globo, nós vemos aqui por divisão de cores o quanto é consumido por pessoa por ano de carne. Então, vamos olhar aqui algumas regiões em azul mais escuro, consomem mais de 100 quilos de carne ano por pessoa. E no continente sul-americano, a Argentina encontra-se nesse patamar, os Estados Unidos na América do Norte, a Espanha na Europa e a Austrália. Já países, o Brasil está aqui também numa região, e nós somos um dos grandes consumidores, entre 80 e 100 quilos. Vemos aqui regiões da Ásia, da África, talvez o continente africano, e a Índia, Paquistão, Sri Lanka, são regiões, a Coreia do Norte, são regiões onde o consumo é menor, né? O consumo médio per capita hoje, excluindo aí peixes e frutos, chega a cerca de 43 quilos ano, né, em todo o globo. Na China, essa relação subiu, cresceu 15 vezes desde 1960 para cá, e no Brasil quadruplicou, né? Hoje, o eixo produtor de carne mudou, né? Enquanto a Europa e a América do Norte, na década de 1960, correspondiam a 42% e 25%, hoje eles correspondem a 19% à Europa e 15% à América do Norte. Hoje, a Ásia é o continente com maior produção de proteína animal, por conta, obviamente, do peso que a China tem nessa conta aí. Bom, eu vou falar agora de 2 produtos, porque assim, o que parece bem claro quando se vê os produtos cárneos ao longo da história, né, é o quanto se tem de variedade de carne processada. E aparentemente cada cultura, cada país pareceu desenvolver as suas cozinhas, os seus produtos baseados em tais produtos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o continente europeu, historicamente, a França é o país dos molhos, das carnes de molhos, os ingleses que produzem bovinos de altíssima qualidade para carne, estão mais voltados a carnes assadas, sem molho, sem acompanhamento. A Espanha, por sua vez, é um grande consumidor de carne, mas também é um grande consumidor de embutidos, né? Vemos aqui a Argentina, né, um grande consumidor e produtor de carne bovina, e não há no continente sul-americano bovino, né? Então, assim, o prato típico da Argentina é o churrasco, é a parrilha, né? Mas o que tem de típico o bovino na Argentina? Não é natural da Argentina, né? No Brasil, mesma coisa, aqui é a região sul, mas principalmente Rio Grande do Sul, né? O nosso prato típico é a mandioca, é o feijão, é o amendoim, né? Então, a cultura da alimentação, ela a partir dos grandes movimentos migratórios, a partir do descobrimento do Novo Mundo, século XV, século XVI, isso muda. E aí eu trouxe aqui um exemplo que é a questão do bacon, né? Nós temos aqui o chamado bacon canadense, o bacon americano, o bacon inglês e a panceta italiana, né? Todos são produtos feitos de barriga, né,
só que com aparência completamente diferente uma da outra, né? Mas todos são bacons, todos são produtos curados, né? Então isso mostra o quanto a cultura do povo leva à produção disso. O bacon canadense é um produto embutido, feito com pedaços de carne, e tem essa característica. O americano, que é o padrão que se encontra nos nossos supermercados, é esse bacon em fatia, que vem da barriga onde que sustenta a víscera do animal. Já o bacon, considerado bacon inglês, ou bacon australiano, ele nada mais é do que um pedaço do lombo com a parte da barriga. E o bacon americano é só a barriga. E a panceta italiana, então, é um pedaço mais fino ainda de uma determinada região da barriga, né? Tem uma outra história muito interessante aqui, que é sobre a cidade italiana chamada Bolonha. Bolonha é conhecido como Bolonha Gorda, tá? Só que esse mito de Bolonha Gorda, ele surge lá no século XII, talvez até antes, século XI, com o surgimento do estúdio. O estúdio é a universidade da época da Idade Média. Então, a Universidade de Bolonha, aqui nesse símbolo oficial da Universidade de Bolonha, criada então no ano 1088, portanto, século XI. E o que é interessante é que os franceses é que apelidaram Bolonha de Bolonha Gorda. E gorda aqui porque é sinônimo de abundância, de riqueza, de fartura, de segurança, de bem-estar, né? Só que o que se diz é que a Bolonha Gorda foi que permitiu que a douta Bolonha viesse a existir, né? O primeiro curso criado no estúdio na Universidade de Bolonha, quando começou a se estudar algumas leis. Então vejam que também é de Bolonha, o primeiro tratado lá sobre a carne, sobre algumas condições higiênicas da carne. Mas o que é interessante é que a Itália traz consigo uma tradição gastronômica muito grande. Mas essa tradição gastronômica da Itália surge mais pela eficiência do seu comércio, os portos de Gênova, de Veneza, né, que faziam comércio com o Oriente Próximo, com o Extremo Oriente, né? Então, Bolonha se torna esse centro universitário, esse centro mundial, por conta de que sabia muito acolher e principalmente nutrir os seus estudantes, né? Então, fazendo uma analogia com a época de hoje, né? Os restaurantes universitários das universidades é um modo de atração. Nós, no CCA, temos um restaurante universitário que sempre foi famoso pela qualidade. Os estudantes vêm do campus da Trindade para fazer refeição, adoram fazer refeição no CCA por conta sempre da qualidade dos alimentos fornecidos ali. Então, é justamente né, nesse ambiente de grande comércio que Bolonha se torna, vamos dizer assim, naquela época, século XI, século XII, uma cidade cosmopolita, globalizada, vindo estudantes de toda parte do mundo. E aí, Bolonha traduz isso porque absorveu essa cultura, e então Bolonha hoje é famosa não só pelas deliciosas mortadela que fazem, né, mortadela Bolonha, que talvez seja aí a partir do século XVIII o produto que distingue Bolonha, mas Bolonha é famosa pelo tortellini, pelo tartelli, pelos figos, né? E o que é interessante é que foi o primeiro embutido da história a ostentar uma produção disciplinar. Então temos aqui que em 1661, né, século XVII, quando Girolamo Farnese, cardeal de Bolonha,
conhecido gourmet, ordenou aos membros da Companhia de Salaroli, né? Então veja que o Salaroli é aquele ofício de charcuteria, que ordenou que fabricassem uma mortadela de perfeição, requintada exclusivamente com carne de porco. Então, a mortadela de Bolonha tem essa denominação IGP aqui, quer dizer, indicação geográfica proteta, né? Ou também denominação de origem ou indicação de origem. E aí nós temos aqui, então, as fatias da deliciosa mortadela de Bolonha. Então, essa é uma breve história dos produtos de charcutaria e da carne ao longo do tempo. Muito obrigado, até o nosso próximo módulo.